que é abrir uma tarefa. E não existe esse campo no Canvas, na sua matéria. Então eu achei que eu abri e não abri. Então, desculpa, gente. Não Hoje, abriu. depois da aula, eu abro, então. Tá tranquilo. É Beleza. bom que eu já coloco a data de sexta-feira, semana que vem. Maravilha, obrigado. Falou, de nada. Então, gente, vamos lá. Então, o que nós vimos? Nós vimos essa confusão importante, entender, né, entre capitalismo liberal e capitalismo conservador. Como que os conservadores, quem são esses conservadores, né? Os conservadores são aqueles que têm algo a conservar. Então, quando a gente fala, né, de capitalismo é, conservador, nós estamos falando daquelas pessoas que têm muito a conservar. Quem são os conservadores, né? São os magnatas, os ricos, os grandes industriais, os grandes proprietários de terra, esses que têm algo a conservar, né? Então é muito importante, assim, quando vocês ouvirem assim, uma pessoa, eu sou conservador, né? Então vocês falam, olha, né, onde é que você mora? Ele deve ter uma casa com quadra de tênis, golfe, piscina, helicóptero, né? Porque ele tem algo muito, né, muita coisa a conservar. Os conservadores, então, são poucos, na verdade, né? São aqueles que detêm muito poder econômico, né? Esses caras que hoje estão indo de foguete para passear de foguete, né, no espaço, etc. Esses são os conservadores. É, e esses caras, então, começam cada vez mais a concentrar mais riqueza, aumentando a desigualdade. Nós, então, paramos nesse ponto aí, que é o ponto, esse marco divisor de águas entre a crise do Estado liberal, do constitucionalismo liberal, que morre aí na Primeira Guerra Mundial, e, nesse mesmo marco da Primeira Guerra Mundial, o surgimento de um discurso hegemônico social. Então, o discurso liberal, hegemônico no século XVIII, XIX e início do século XX, que é um discurso individualista, né? Das liberdades individuais, é um discurso da ideia da competição, né? Da livre iniciativa, etc. Esse discurso, essa prática, né? Fracassa e, portanto, com isso, né? Os conservadores nesse momento, são os que, que tomam as rédeas, né, do poder econômico, concentrando cada vez mais riqueza e, portanto, eliminando aquilo que era o núcleo do pensamento liberal clássico, a ideia da livre iniciativa e da livre concorrência para todo mundo. Seria, então, a ideia de uma economia com microempresas, pequenas empresas, com oportunidade de livre iniciativa para todo mundo. Leia-se todo mundo, a gente já falou, os homens brancos proprietários, né? Mas esse leque vai gradualmente se ampliando, né? Com o tempo, né? Mas essa ideia, então, da livre iniciativa e concorrência, pequenas empresas, oportunidade de todo mundo exercer a sua iniciativa, etc., que era a ideia liberal clássica, né? Ela vai ser atacada pelos conservadores, ou seja, aqueles que estão vencendo essa competição econômica, que acumularam muita riqueza e que, então, portanto, não interessa mais para eles que continue esse jogo da livre iniciativa de concorrência. Por quê? Porque eles querem, então, assegurar, manter aquele espaço conservado. Aí, então, é que a gente utiliza essa expressão capitalismo conservador, né? Que, então, eles vão criar mecanismos de conservação do seu espaço do mercado, eliminando, portanto, a livre iniciativa e a livre concorrência. Então, o conservadorismo se afirma, né, sobre o liberalismo. Agora, obviamente, isso é muito importante também da gente lembrar, que o discurso conservador é um discurso que não podia, né, ser assumido, né? Hoje, por incrível que pareça, ele é assumido e tem um monte de gente que não tem nada a conservar que apoia esse discurso. Mas isso aí são as coisas, né, as mágicas do mundo contemporâneo, não é mesmo? É muito doido isso. Mas é, naquela, naquela época eles não podiam assumir isso, não falar, olha, eu sou magnata, né? Hoje as pessoas aplaudem, né? Ficam fãs desse sujeito lá, idiota, que construiu esse foguete lá para ir para Marte, como é que ele chama? Imbecil. São dois, né? São dois, por exemplo, Bezos, né? Acho que é um da Amazon, sei lá, acho que é algo do É, tipo. Steve Bezos, né?
e o outro. E tem gente que é fã do cara. É muito doido o que a Elon gente Musk, vive, né? né? Elon Musk é um Do PS. Sim. babacão, é. Nossa, e tem gente que é fã do cara, mas, não, Elon Musk, só falta chorar, né? O cara tá lá rindo, ganhando bilhões e bilhões às custas, né, de nós todos, né? E indo passear Elon na Musk e rua. Jeff Bezos. Jack Bezos, Você tá isso. com Jeff inveja deles, Bezos. professor? Não tenho inveja nenhuma, gente. Deus me livre, Jesus. Eu estou muito feliz com a vida que eu tenho. Está no ponto certo, tomo minha cervejinha, não estou gastando energia de ir para a Lua, né? Construir fogueira, tomar banho. Mas, enfim, esses conservadores na época, eles não podiam assumir quão babacas eles eram, né? Hoje já tem tanta propaganda, fake news, etc., que os caras assim criam uma legião de fãs. Né? Ele é humanitário. Ele é humanitário. Não fazer rir, eu vou tossir. Toma água, toma água. Vou tomar água. Ele é humanitário. Foi só 200 milhões, gente. Barato, popular mesmo. Hum. Hum. Exatamente, Simara, exatamente. Isso é a guerra híbrida, né? E as várias formas de guerra híbrida. Então, naquela época, essas pessoas não assumiam isso. Então, eles assumiam, o que eles faziam? Eles se diziam liberais, né? Só que a desigualdade, a opressão, a violência, ela chega a tal ponto, né, que um determinado momento as coisas explodem. Né? Ou seja, é tanta violência, tanta opressão, tanta miséria, tanta desigualdade, que chega uma hora que as coisas explodem, né? E estão prestes a explodir. É muito interessante, e só um parênteses, né, para a gente pensar o nosso país. Né? No nosso país, a gente não é muito dado a revoluções e a rupturas radicais. Né? Nós nunca tivemos. Então, é muito diferente da história da esmagadora maioria dos outros países. A população brasileira era muito pacífica. Então, com tudo isso que está acontecendo, né, a gente não teve nenhuma grande insurreição, não teve saque, nada disso. Né? A gente pegar assim, a nossa independência, por exemplo, foi um acordo, né, entre pai e filho. O pai, o Dom João VI, foi para Portugal para assumir o reino, né, para não perder a coroa, e o filho ficou aqui, mantendo para a família, né, o Império do Brasil. Depois, quando ele vai para Portugal, Dom Pedro I, aqui vira Dom Pedro IV, né? Não houve uma guerra de independência, não houve uma ruptura, né? Na verdade, foi uma continuidade de poder da família real portuguesa, e acho que continuou com o Brasil, continuou com Portugal. Depois você pega, por exemplo, a República, né? Em 1889, ali também você teve um marechal já velhinho, monta a cavalo, abana lá o livrinho, né? Acaba com a monarquia, né? Para manter os interesses, mantendo os interesses também dos proprietários de terra, etc., no Brasil. E uma república que não nasceu republicana, né? Era interessante que o povo brasileiro ele se identificava mais com a monarquia do que com a república, que foi uma república de marechais, né? Marechal Deodoro, Marechal que chama o outro lá, Marechal Floriano Peixoto, né? Essa república de marechais, e depois, logo depois, se instala a República do Café com Leite, né? Onde alterna no poder, com fraudes eleitorais, Minas Gerais e São Paulo, né? Presidente paulista, um presidente mineiro, presidente paulista, presidente mineiro, até que os paulistas rompem com o pacto, e aí, então, logo depois vem a Revolução de 30, que não foi revolução de forma nenhuma. Né? Ali foi uma reacomodação de poderes de uma elite agrária, que estava fora do poder, né? Então, a insurreição da Paraíba, né, no caso lá, que gerou a bandeira, né, Nego, a insurreição gaúcha, né, dos estancieiros, latifundiários gaúchos, né, com Getúlio Vargas, né, Vargas junto com uma recém-construída elite industrial paulista, né? Uma elite agrária mineira. É um rearranjo, não teve revolução, isso não é revolução, né? De jeito nenhum. Revolução
é quando você muda radicalmente. Ali você tem um rearranjo das elites, né, brasileiras. E continuam no poder até hoje. Se vocês prestarem atenção no que aconteceu recentemente, né, aquela tentativa de golpe do presidente da República em 7 de setembro, né, o que a gente teve ali foi uma intervenção de quem efetivamente manda no Brasil. Quem que efetivamente manda no Brasil? A Fiesp, né? Depois a FIENG. Se a Fiesp quiser golpe, terá golpe. Se a Fiesp não quiser golpe, não vai ter golpe. E a Fiesp não quis golpe, porque é óbvio, gente, que não interessa colocar esse cara que é ruim, né? Despreparado, para não dizer outras mil coisas, né, que a gente pode falar. Enfim, um zero, né? Não interessa, esse cara vai dar o golpe, né? Você vai ter imediatamente, né, a economia brasileira mais afundada que está. Né? Você vai ter bloqueio da China, bloqueio da Rússia, bloqueio da União Europeia, bloqueio dos Estados Unidos. Não dura. Pode ter golpe, pode ter violência, pode ter, mas não dura uma semana. Né? Isso é ridículo. Agora, se a Fiesp quiser, aí vai. Mas é óbvio que a Fiesp não vai querer, porque a Fiesp não vai querer briga, né? Porque ela vai querer continuar importando e exportando, né? E, portanto, não vai querer isso que não tem mais menor cabimento, né? No planeta, principalmente num país-chave, né? No mundo, como é o Brasil. Né? O Brasil, embora a nossa economia chegou à quinta do mundo, agora despencou para a 14ª, mas o Brasil é uma potência, ou pelo menos um potencial. Né? O Brasil podia estar aí perto da China, se a nossa história política fosse outra. Né? Mas, enfim. Então, estou mencionando a questão do Brasil com essas rupturas. Mas, nesse momento, há muitas rupturas na Europa. Então, a Primeira Guerra Mundial é esse marco divisor de águas. E ali, durante e após a Primeira Guerra Mundial, acontecem muitos movimentos, muitas insurreições e muitas revoluções. E, a partir daí, então, aquele discurso liberal, que entra em crise, que morre ali na Primeira Guerra Mundial, ele é substituído por um discurso social. Esse discurso social terá 3 grandes vertentes. Eu estou aqui simplificando bastante, depois a gente vai, né, aumentando a complexidade. Tá? Então, vou inicialmente classificar aqui, é uma classificação. Nós vamos ter nesse discurso social 3 grandes vertentes. Uma vertente que a gente pode falar que é uma grande vertente do espaço do centro, né, ou de um centro democrático, né? Vamos falar isso. Bom, isso depois a gente fala mais adiante. Eu estava lembrando do caso da Europa, né, as eleições da Alemanha ontem, né? A esquerda venceu as eleições em todos os países germânicos, né? Na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca, na Alemanha e na Finlândia, que não é germânica, mas é escandinávia. Né? Mas essa esquerda é uma esquerda, é centro-esquerda, né? Então, ela é muito pequena a diferença nesses países de uma política de centro-esquerda para uma política de centro-direita. Uma coisa que é muito interessante nesses países, né, que são os países com entre os melhores IDH do mundo, né, melhor índice de desenvolvimento humano, etc., são países onde há um mínimo, né, de política, né, de escolha, né, de políticas públicas, que nem a direita, nem a centro-direita, nem a centro-esquerda abre mão. Então, você tem, na verdade, pós-Segunda Guerra Mundial, né, governos que são governos desse grande centro, que não tem nada a ver, muito importante isso, não tem nada a ver com os nomes os nomes políticos do Brasil, certo? Aqui o centrão não é centrão, o centrão é extrema-direita, ou uma outra opção para o centrão, é que o centrão não é nada, ou seja, é fisiologismo puro. O que os caras do centrão querem é apenas enriquecer a eles e a família deles. Então não é conceito político, não é centro político, não é centro político. Centro político você tem, né, na Europa. E o centro político aqui no Brasil hoje seria considerado comunista. Né? Angela Merkel seria considerada comunista, porque o centro político na Europa vai partir de que princípio? Todo mundo tem que comer, todo mundo tem que morar, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que ter saúde e todo mundo tem que ter segurança.
que é o impacto mínimo de civilização. Ou seja, isso não se negocia nesses países. Quando se fala aqui reforma previdenciária, reforma trabalhista, né, privatiza isso, privatiza aquilo, isso não existe. Isso não existe. Né? Isso aqui é essa coisa que não é. Isso não é do campo do estudo das ideologias, programas e partidos políticos. Né? Aqui, os sociais-democratas não são sociais-democratas, os socialistas não são socialistas. Né? Os únicos assim mais descarados são os conservadores, né? Que assumem o que são e ainda encontra gente para votar neles, porque são meia dúzia, né? Mas é isso que a gente estava falando. Então, a gente pode pegar nesse momento ali, você tem um movimento em direção ao surgimento do primeiro discurso social, que é um discurso social híbrido, que, portanto, então se coloca nesse espaço aí, né, grande de um centro, né, para a perspectiva europeia contemporânea, que é completamente diferente da nossa. Repito isso, muito importante guardar isso. Então, ali você tem, né, por exemplo, os sociais-democratas, o surgimento dos partidos, né, ou a afirmação, a vitória dos partidos sociais-democratas, são os que ganharam as eleições agora em todos os países do norte da Europa. Né, eles vão fazer essa revolução na Alemanha em 1919. Né? Então, você tem ali vários movimentos políticos, mas vão trabalhar dois no campo dessa social-democracia, que inclui ali um social-liberalismo, né? Que a gente pode classificar, por exemplo, o governo Lula como um governo social-liberal. Né? Ele é muito moderado, ele é tão moderado que você não pode nem chamar de social-democrata. Né? O que seria a social-democracia hoje no norte da Europa? Por exemplo, na Alemanha, toda empresa, eu acho que eu já falei isso, toda empresa com mais de 300 funcionários tem que ter os trabalhadores na gestão da empresa, de forma 50%, 50%. Na Suécia, toda empresa com mais de 30 trabalhadores tem que ter a presença do trabalhador na gestão daquele estabelecimento empresarial. Se isso fizesse aqui no Brasil, você já imaginou se fizesse aqui no Brasil? Estou falando da Alemanha, de Angela Merkel, conservadora, centro-direita. Eu estou falando da Suécia, capitalista social. Se falar isso aqui no Brasil, nossa senhora, vai preso, torturado, espancado, demitido, expulso, né, excomungado, que mais? Crucificado, qualquer coisa. Você fala, não, comunista, comunista, comunista. Imagina a Angela Merkel comunista. Mas se bem que sabe, tem um detalhe, né? Sabe que a Angela Merkel ela era da Alemanha Oriental, né? Ela da Alemanha socialista. Ela cresceu e teve educação socialista. A Angela Merkel. Aí não fala, viu, comunista escondido. Mas, bom, então, esse espaço aqui, você tem, então, alguns eventos históricos que marcam a afirmação desse primeiro discurso social, de um capitalismo social, social-democracia ou social-liberalismo. Né? Revolução do México, 1917. México, 1917, é o ano, a Revolução começa em 1910, aquela revolução do Emiliano Zapata e do Pancho Villa. Eles chegam ao poder, né, com um projeto, não tanto com projeto, com insurreição popular, né, mas eles chegam ao poder e têm que negociar com outras forças. Né? E muitos mexicanos que tinham ido estudar na Europa trouxeram essa ideia de um constitucionalismo social, de um Estado social, que começava as ideias começavam a ser discutidas na Europa. E aí você tinha, então, o México vai ser o primeiro país a ter uma constituição social democrática, né, ou de um capitalismo social. Primeiro país do mundo vai ser o México, 1917. Essa Constituição, ela marca, então, um modelo híbrido, que é esse modelo que mantém, né, uma economia de produção capitalista, ou mais uma economia de mercado capitalista, fortemente regulamentada pelo Estado e com a presença de políticas sociais fortes, né, comandadas pelo Estado. Então, no México, você vai ter uma reforma agrária,
distribuição de propriedade rural, né, legislação trabalhista, proteção ao trabalho, previdência social. Então, vários direitos sociais, né, e econômicos começam a ser estabelecidos e protegidos pela Constituição do México de 1917, que é a primeira Constituição social e democrática do planeta. Depois da Constituição do México, 17, teve essa Constituição, gente, ela está supostamente em vigor, porque a Constituição de 1917 ainda é a Constituição atual, mas ela teve mais de 200 modificações. Então, na verdade, sobrou muito pouco do que era aquela Constituição Social em 1917. E nesse período, né, o México, que vai ter uma democracia estável, vai ser gradualmente tomado por determinadas forças políticas corruptas, né, que se apoderam do poder do Estado, né, até recentemente. Então, durante muito tempo, né, o México inicialmente é um exemplo, né, de transformação social, de revolução social, de constitucionalismo social, de democracia, de um país neutro que se afirma, né, na sua... Neutro não, ao contrário, de um país que defende, né, a sua soberania, que afirma a sua soberania. Por exemplo, um país que historicamente nunca virou as costas para Cuba, né, enquanto os outros todos viraram, mas você tem um determinado período, né, onde o partido, o PRI, né, que é o Partido Revolucionário Institucional, ele fica no poder há muito tempo e vai criando raízes no poder. E vai surgindo, então, uma elite ali dentro desse partido que é muito corrupta. E que vai, então, levando o PRI, que era um partido de esquerda, levando ele cada vez mais à direita. Né? O PRI hoje é um partido de direita e bastante comprometido com acusações de corrupção. Mas agora o México tem um o governo do AMLO, né? É o Andrés, como é que ele chama, gente? Andrés Manuel López Obrador. Grande Andrés Manuel López Obrador, outro dia, né, na comemoração da independência dos 100 anos, dos 200 anos da independência, dos 100 anos, né, não, mais que 200. Não entendo, 217, 220, não, sei lá, da Revolução Mexicana. Vocês fazem a conta, foi em 1810, nós estamos em 1821, então, quanto? 211 anos. Eita, né? E 111 anos da Revolução Mexicana. Aí teve uma comemoração muito bonita no México, etc. E o Andrés Manuel López Obrador é um cara de esquerda, né? E que está recuperando. A economia do México disparou, né? Está crescendo barbaramente, né? O México se afirma novamente como um Estado soberano e vai recuperando, né, o Estado social mexicano, recuperando direitos trabalhistas, recuperando direitos previdenciários que tinham sido destruídos por esse período neoliberal, né, horroroso do PRI, né, que era aquele partido revolucionário lá de 1917 e que depois foi caminhando para uma direita neoliberal bastante conservadora e bastante corrupta. Bom, 1917, então, a Constituição do México, a Constituição Social. O que ela difere das Constituições liberais? Então, aqui, tecnicamente, quando vocês abrirem a Constituição Social, a Constituição do México, por exemplo, de 1917, não de hoje, está lá de 1917, né? O que vocês vão encontrar lá? A Constituição liberal, vocês viram, na Constituição liberal você vai ter, primeiro, normas de organização e funcionamento do Estado, distribuição de competência, né, separação de poderes. Então, ali está aquela primeira característica da Constituição: separação de poderes, organização do poder do Estado, portanto, limite ao poder do Estado. Segunda tipo de norma que a gente encontra em toda a Constituição: a Declaração de Direitos Fundamentais. Os direitos fundamentais em uma Constituição liberal eram apenas os direitos individuais para os homens brancos, proprietários e ricos. Os direitos políticos também eram apenas para os homens brancos, proprietários e ricos. Não havia nas constituições liberais direitos sociais, direito à saúde, educação, previdência, não tinha nada disso. Tampouco havia nas constituições liberais, direitos econômicos, ou seja, regulamentação do Estado, salário mínimo, distribuição de riqueza, políticas públicas de distribuição de riqueza e etc. Isso também não há numa Constituição liberal. Como nós vimos, o constitucionalismo liberal, ele entra em crise radical,
Ele acaba ali nessa Primeira Guerra Mundial. E essa Constituição Social do México, em 1917, e da Alemanha, em 1919, são constituições, então, que ampliam muito o catálogo de direitos fundamentais. São constituições, então, que ampliam muito os direitos fundamentais protegidos pela Constituição. Então, vamos prestar atenção nessa mudança que ocorre com essas constituições liberais. Essas constituições liberais é uma ruptura com o constitucionalismo liberal, essas constituições sociais são uma ruptura com o constitucionalismo liberal, mas, obviamente, gente, nunca existem rupturas absolutas, né? Porque tudo é uma dinâmica histórica. O presente está sempre impregnado do passado, assim como o futuro vai estar impregnado do presente, isso dentro da perspectiva histórica ocidental. Então, você tem rupturas com o Estado liberal, mas você não tem a ruptura com algumas coisas que funcionaram e que foram boas. Uma delas é a própria Constituição. Né? Então, o constitucionalismo foi uma invenção liberal. Mas agora esse constitucionalismo se adapta às novas exigências de um novo momento, e o constitucionalismo liberal é superado. Então, você mantém o constitucionalismo, a ideia de separação de poderes, que foram os liberais que criaram lá atrás, mantém isso, mantém os direitos individuais, mas preste atenção, agora, nas constituições sociais, esses direitos individuais serão direitos que passam a ter limites constitucionais. No Estado liberal, esses direitos eram ilimitados, o que traria uma grande confusão, né? Principalmente o direito à propriedade privada, que era o mais importante para os liberais. Né? Ilimitados em que sentido? Olha, se o sujeito quiser ser, né, se ele conseguir ser dono de 50% de toda a riqueza do país, pronto, 50% de toda a riqueza do país é dele. Se ele conseguir ser dono de 90% de toda a riqueza, não tem limite. Né? Então, ele fica com 90%, uma pessoa, e o restante toda da população fica para dividir os 10%. Né? Mais ou menos o que acontece isso hoje, né, no Brasil, nos Estados Unidos, né, onde você tem uma concentração de riqueza brutal, né, onde 5% tem tudo, 95%, né, tem muito pouco, né, para dividir. Isso no liberalismo, então, não tem problema, pode. Então, não tem limites. Né? No Estado social, então, se passa a ter limites. Por quê? Porque os caras viram que não funciona desse jeito. Eles viram que a desigualdade, né, a miséria, vai gerar insurreições, vai gerar rebeliões, e pode acontecer de que eles venham perder, né, o poder. A história já tinha mostrado isso, né, antes. Muito interessante isso. Por exemplo, se você pegar, voltamos ao caso da Alemanha, né? Os alemães sempre foram muito previdentes. Vão lembrar que o Estado alemão moderno foi criado em 1870. Tem muito pouco tempo. Né? Tem quanto? 150 anos. É mais novo que o Brasil. O Estado Nacional Italiano foi criado em 1860. O Estado japonês foi criado no finalzinho do século XIX. Então, são estados muito recentes. Olha, eu mencionei o eixo, né? Isso é interessante para a gente entender mais adiante o nazifascismo. Esses estados, eles vão... O caso da Alemanha, por exemplo. Quem vai fazer a unificação da Alemanha é o Otto von Bismarck, entre outras lideranças. O Bismarck é um conservador. Só que ele não é um conservador burro, ele é um conservador muito inteligente. E ele vai chegar e falar o seguinte, olha, o que está acontecendo na Europa, né, vai pensar, ele vai olhar para a Europa, ele vai olhar para a Alemanha. O que está começando a acontecer em toda a Europa? Os trabalhadores, que são a maioria, eles estão se organizando. Eles agora têm uma teoria própria, têm um projeto próprio, um projeto socialista. Tem grandes teóricos, entre eles Marx, que é um grande filósofo e economista, né, fabuloso. Né? Então você pega os caras, olha, esses caras, eles estão agora com projeto, com ideia, com organização, criaram partidos políticos, criaram sindicatos. Nós colocamos esse sindicato na ilegalidade, mas eles resistem, brigam, né? A gente bate neles, eles continuam resistindo, brigando. Então, vamos fazer o seguinte,
vamos ceder a alguma coisa, né, ceder um anel para não perder os dedos, né, como o czar da Rússia vai perder. Então, os alemães começam já em 1870 a criar um outro tipo de Estado que começa a superar o Estado liberal, que os livros de história, de ciência política e teoria de Estado chamam de Estado-providência. Seria mais ou menos como um ensaio do Estado social na própria Alemanha em 1919. O que é esse Estado-providência? Estado-providência vem da palavra prover. Ou seja, se as pessoas estão na miséria, o Estado alemão, conservador, em 1870, recém-criado, com Bismarck, um superconservador, vai prover essas pessoas. E o que ele vai pensar? Olha, se o Estado, essas pessoas estão organizadas, estão tomando consciência das coisas, então o mais importante é justamente tirar a consciência das pessoas, né? Gerar ignorância é a melhor forma de evitar uma rebelião popular. Então, vamos falar, olha, esses caras aí, eles não têm aposentadoria, o sujeito envelhece, não consegue mais trabalhar, né, adoece, e aí não tem previdência, né, não tem aposentadoria, o cara fica na miséria, tem que contar com a família, às vezes a família tem um salário, né, família pobre, o salário é muito ruim, né, como era da maioria dos operários. Já falou, olha, esse povo, uma hora, vai explodir. Uma hora eles vão explodir. Como explodiram pouco depois na Rússia, em 1905, né? E depois, de novo, na Rússia, em 1917. E na Alemanha, em 1919. Esse povo vai explodir. Então, vão começar a negociar alguma coisa. Ó, dá uma aposentadoriazinha lá para ele, né? Dá uma grande coisa, não, mas cede alguma coisa, a gente vai aparecer de bonzinho, etc. O povo vai ficar mais calminho. Dá lá uns direitos trabalhistas lá para esse povo, etc. Né? E eles até autorizam, os alemães autorizam, um partido de esquerda. Só era permitido um único partido de esquerda na Alemanha, quando surge a Alemanha, que era o SPD, que é o partido que venceu as eleições ontem, né? Que é o Partido Socialista Democrático Alemão. Era um partido marxista, né? Ainda hoje, se entrar na sede do SPD na Alemanha, tem um grande retrato de Marx, né, mas eles não têm mais como projeto partidário a construção da sociedade comunista. Eles assumiram a democracia parlamentar burguesa, que é a centro-esquerda norte-europeia, né? Mas com essas características que a gente mencionou e vão voltar nelas aí. Então, esses conservadores vão ceder, né, a alguma coisa para não perder totalmente o poder, né? A Alemanha hoje, gente, uma outra coisa interessante, eu estou falando muito da Alemanha por causa das eleições ontem. A Alemanha tem um projeto, e nós vamos estudar mais adiante o sistema de governo da Alemanha e as eleições da Alemanha. É muito interessante. Você sabe quantos membros tem o parlamento da Alemanha hoje? 709 deputados. O Brasil tem 513, Estados Unidos tem 490, né? Nós temos 709. Por quê? Porque se algum partido se projeta mais do que o outro, né, a legislação estabelece que vão ser criadas mais vagas no parlamento, então essas vagas são flutuantes, para evitar o desequilíbrio, de maneira que um partido se torne hegemônico ou que um partido se torne majoritário sozinho. O sistema eleitoral alemão ele empurra necessariamente para coligações. Ele é um sistema centrista e ele afirma o centrismo como opção da Alemanha. Isso é facilmente explicável, né? Porque a Alemanha ela experimentou de tudo. A Alemanha teve uma monarquia absolutista, teve uma república social, teve um nazismo de extrema direita e teve, né, um governo alinhado com Moscou, né, durante algum tempo, né, stalinista, da extrema esquerda. Então, eles experimentaram todos os extremos, né? Experimentaram tudo. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, invadido pelos Estados Unidos, eles fazem primeiro a lei fundamental de Bonn, a Alemanha está dividida em duas, né? A Alemanha socialista, pró-União Soviética, e a Alemanha capitalista, pró-Estados Unidos. Essa Alemanha capitalista cria a lei fundamental de Bonn, né? E a Alemanha socialista cria a sua Constituição, né, socialista do Estado alemão. Esses estados permanecem separados até 1945,
89, não foi? 1980. Quando é que foi a queda do muro, gente? Em 1989 foi o fim da União Soviética. A queda do muro foi antes. 1981. Depois vocês conferem na internet. Tem um filme lindo, lindo, vocês não podem deixar de ver. É lindo, lindo, lindo. Eu já vi esse filme mais de 10 vezes. Chama Adeus, Lenin. O filme é lindo, gente, porque ele mostra. É um filme feito por cineastas da antiga Alemanha Oriental Socialista, né? Foi 89 mesmo, Isabela? Olha, achei que tinha sido. É mesmo? Junto com o fim da União Soviética? Ó. Esse filme é belíssimo, gente. Depois vocês assistem. Porque é tão bonito. Eu não vou contar o mote do filme, não. Vocês assistam, vocês vão amar. Eu chorava nesse filme. Porque eu vou só contar. Não, não posso contar, vocês vão ver o filme. Mas eu já comentei esse livro, inclusive no cinema, em teatro, algumas vezes. E fui eu e dois amigos meus, né, comunistas, a gente foi comentar o filme. E aí a gente assistiu o filme, né? No final, terminou o filme, aí eles colocaram no cinema 3 cadeiras, assim, para a gente sentar lá e fazer o comentário do filme e a plateia perguntar, a plateia do cinema perguntar e tudo. E aí, isso já tem mais tempo, gente, isso tem mais de 10 anos. E aí, só que a gente, no final do filme, a gente chorava tanto, nós três, a gente chorava tanto, que a gente subiu na plateia e ainda continuava chorando. Aí todo mundo teve que esperar a gente parar de chorar para conseguir comentar o filme. É lindo o filme. Mas não vou contar. Estou louco para contar, mas eu não vou contar. Vocês vão assistir o filme. Depois, se vocês não assistirem, vocês perguntam que eu conto. Mas vale a pena assistir. Belíssimo o filme. E fala de um sonho, né, de um rapaz da Alemanha Oriental, né, com o socialismo. Mas é isso, é bonito. Né? Bom, então, voltando ali na questão, né, a Alemanha hoje tem um governo, tem um projeto eleitoral, um sistema de governo que é de afirmação do centro, né, que foi construído, né, detalhadamente para evitar o quê? Que qualquer extremo, à direita ou à esquerda, volte ao poder. Tá? Então, é um sistema muito interessante. E daí você vai ver, é um Estado social, fortemente social, e tanto o centro-direita como o centro-esquerda vão defender o projeto de mínimo de bem-estar social. Comer, morar, estudar, ter saúde e segurança. Né? Mínimo. Mínimo. É um absurdo a gente discutir isso ainda no Brasil. Se a pessoa vai aposentar ou não, se a pessoa vai ter saúde ou não, se a pessoa vai ter educação ou não. Isso é ridículo. Isso é barbárie. Né? Barbárie. Barbárie. Isso é o mínimo que você tem que ter. Isso não se discute. Isso não pode ser discutido. Todo mundo tem que morar, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que ter saúde, todo mundo tem que ter segurança. Quando eu digo segurança, é segurança social ampla, né? Aposentadoria e etc. Né? Isso é o básico, né? Isso é o básico. Isso é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Lamentável que vivemos no nosso país, especialmente nos dias de hoje. Né? Tem uma música do Ivan Lins, né? Nos dias de hoje, bom que se proteja. Bom, essas constituições sociais, então, vão trazer os direitos individuais, já estavam nas constituições liberais, mas esses direitos individuais agora eles serão limitados, óbvio, né? Que eles têm que ser limitados. Então, por exemplo, a liberdade de expressão, né? Isso é outra baboseira gigantesca. Eu vou me convidar para um congresso agora, eu vou falar sobre isso. Ah, gente, também uma entrevista, eu tenho que gravar isso. Uma entrevista para a rádio que eles mandaram para mim, falar sobre liberdade de expressão. Espera aí, vou até anotar aqui, terminando a aula, vou ter que gravar isso. Que essa baboseira de um monte de gente falando que é liberdade de expressão fake news. Né? Não, gente, isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é liberdade de expressão filosófica, política, religiosa, liberdade de expressar o pensamento. Ninguém tem liberdade para mentir, não. Ninguém tem liberdade para enganar as pessoas, não. Isso não é liberdade de expressão, não, gente. Né? De xingar as pessoas. Aliás, está no Código Penal antigo. Se eu injuriar alguém, xingar a pessoa, injuriar é direto, né? Você, seu isso, seu aquilo, né? É crime que eu estou cometendo. Isso é crime.
Eu não posso injuriar ninguém, eu não posso caluniar ninguém, não posso chegar a pessoa, fulano de tal é corrupto, fulano de tal é ladrão. Você tem prova? Tenho. Aí eu posso. Eu só tenho prova. Se eu não tenho prova, eu é que sou criminoso. Se eu chego e falo, fulano é criminoso, eu não tenho prova de que o fulano é criminoso é quem fala que é. Não tem novidade nenhuma nisso, não. Isso não é liberdade de expressão, não. Isso não é liberdade de expressão. Em nenhum Estado constitucional do planeta, né, isso é liberdade de expressão. Nem no mais liberal deles, que é os Estados Unidos. Não é liberdade de expressão. Aliás, nos Estados Unidos, se você falar mal, se você falar o presidente da República é corrupto, se você não tiver prova, você perde seus direitos políticos para o resto da vida. Você perde os direitos políticos para o resto da vida nos Estados Unidos. Se você atacar o presidente da República sem prova. Tá bom? Né? Se atacar enfim, qualquer. Não pode. Né? Caluniar, difamar, né? Ah, o fulano é ladrão, ah, fulano é ladrão, é ladrão, ah, o fulano é ladrão, o fulano é isso, aquilo. Se você não tiver prova, né, não é crime, não pode. Então, a liberdade de expressão passa a ter limites no constitucionalismo social. Né? Todas as liberdades passam a ter limites. Né? E a propriedade privada passa a ter limites. Eu tenho agora, nesse Estado social, então surge algo que é um princípio da Constituição, né, dessa Constituição, que é das Constituições Sociais, né, que começa com o México, depois a Alemanha, que é um princípio dessas Constituições Sociais, que é a função social da propriedade. O que as pessoas vão perceber nesse período é que você não pode ter uma pessoa que tenha tanta propriedade, de maneira que as outras pessoas não possam ter propriedade. Gente, eu estou falando de propriedade privada, tá? Eu estou falando de capitalismo. Isso não tem nada a ver com socialismo. Reforma agrária, né? Você tem dois grandes modelos de reforma agrária. Uma reforma agrária socialista, né? E uma reforma agrária capitalista. O que nós sempre tivemos no Brasil é a mesma reforma agrária que os Estados Unidos fez no Japão, né, e que os Estados Unidos fizeram lá, nem na terra deles, o que fizeram na Europa Ocidental, são reformas agrárias para criar um capitalismo forte. Olha o grau de quê? De desinformação, né? Vamos ser delicados, de desinformação. Reforma agrária, reforma agrária é coisa de comunista. Não, sujeito, vai estudar, camarada. Não é. Reforma agrária é coisa de capitalista, sabe por quê? Porque você está distribuindo meios fundamentais de produção, a terra. Você está distribuindo a propriedade privada de um meio fundamental de produção. Isso é capitalismo. Propriedade privada dos meios fundamentais de produção, a terra. Isso é reforma agrária capitalista. Reforma agrária não é coisa só de comunista. É também, mas numa sociedade, num Estado socialista, a reforma agrária ela vai ser feita para acabar com a propriedade privada e estabelecer a propriedade coletiva em cooperativas, né, em formas de propriedade coletiva e ou a propriedade estatal. Na União Soviética, por exemplo, você tinha os sovkhozes e os kolkhozes. Os sovkhozes e os kolkhozes eram a propriedade coletiva da terra, de todos os trabalhadores que trabalhavam na terra, era coletivamente dono daquela terra que ele trabalha, ou então você tinha algumas terras que eram propriedade do Estado, mas o Estado seria, teoricamente, né, dos trabalhadores, né? Seria um Estado dos trabalhadores. Então, isso a gente vai trabalhar esses conceitos depois. Então, ali você tem, com o Estado social, a criação da ideia da função social da propriedade, ou seja, uma pessoa não pode querer ser dona de tudo, e principalmente na perspectiva liberal, onde o sujeito é dono da terra, ele pode fazer o que quiser com a terra. É óbvio que não pode ser assim. Então, no liberalismo clássico, o sujeito acordou mal-humorado, se ele quiser botar fogo na terra toda, ele pode. Ele pode, a terra é dele, problema dele. Mas não é problema dele, né? É problema de todo mundo. Só que os liberais acham que a terra é dele, ele faz o que quiser com a terra dele. Olha, a partir da Primeira Guerra Mundial, com o Estado Social, os sujeitos, as pessoas vão começar a pensar e falar, olha, não, esse negócio liberal não funciona. Mesmo porque se um sujeito é dono de toda a terra e ele não põe essa terra para produzir, né, as pessoas vão morrer de fome.
Né? E na Europa, quando as pessoas estão com fome, não só na Europa, na Ásia, na África, na América Latina, né, toda, etc., quando as pessoas estão com fome, elas se insurgem, né? E aí, aí o negócio complica. São rebeliões, insurreições, né? Violência, etc. Então, não, tem que ter distribuição de propriedade privada. Sabe o que os norte-americanos fizeram no Japão? Olha que o Japão, 70% das terras não são cultiváveis, né? São montanhas altas, etc. Aquele país pequeno, com 30% só de terra cultivável, o general MacArthur ainda fez nele uma reforma agrária. Para fazer o quê? Para criar consciência de propriedade privada do meio fundamental de produção, que é a terra, para fundar o capitalismo, né, liberal no Japão. Olha que interessante. Se as pessoas estudarem, as coisas às vezes começam a ficar um pouquinho mais fáceis, né, da gente conversar, né? E não simplesmente falar, comunista! Gente, que apavorante isso, né? É assustador. Mas então, é, é, essas condições sociais, então, vão trazer os direitos individuais de origem liberal, mas agora esses direitos vão ser tratados de forma diferenciada. Agora, esses direitos individuais serão protegidos pelo Estado, mas terão limites. E o limite será sempre o direito do outro. Eu tenho minha liberdade, mas a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Eu não posso usar a minha liberdade para ofender ninguém, para acabar com a liberdade de ninguém, para oprimir ninguém. Há limites no exercício da liberdade em todo e qualquer Estado constitucional democrático do planeta. Há limites. Né? Liberdade de expressão não é liberdade para contar mentira, não é liberdade para fazer fake news, não é liberdade para caluniar, para difamar e para injuriar ninguém. Isso é crime e essas pessoas têm que ir para a cadeia. Né? Isso, as liberdades têm limites em todas as democracias constitucionais do planeta. Bom, e a propriedade privada tem limites. Esses limites, então, variam muito. A ideia da função social da propriedade privada, que está na nossa Constituição de 88, ela, aqui no Brasil, a função social, você tem a função social da propriedade urbana, né, que está aí no plano diretor da cidade, e na lei federal que regula, né, a organização dos municípios, né, e a lei municipal que regula a organização, né, da cidade, né, a lei de edificação, né, uso e ocupação do solo urbano, etc., etc., que vai estabelecer, então, o que é a propriedade, função social da propriedade do solo urbano. Mas você tem uma diretriz constitucional para isso. Olha, se eu tenho uma propriedade urbana, né, eu não posso deixar essa propriedade improdutiva, ou seja, ela abandonada, fechada, simplesmente cercar por muro. O que vai acontecer, o que está previsto na legislação federal também, por exemplo, um imposto IPTU, né, ascendente, ou seja, que cresce até chegar a uma desapropriação pelo Estado por necessidade, utilidade pública. Né? Então, a pessoa não pode simplesmente ter a propriedade e ficar acumulando propriedade. Não sei se vocês viram, importantíssimo isso que está acontecendo, gente. O mundo, de repente, a gente tem alguma esperança no mundo. Berlim, vocês viram o referendo, foi plebiscito ou referendo? O plebiscito. O plebiscito, junto com as eleições na Alemanha, o plebiscito que foi feito em Berlim. Berlim é uma cidade-estado, ela integra a federação como Brasília, né? Brasília, o Distrito Federal, aliás, o Distrito Federal é ente federado, né? Como equivalente a um estado. Berlim também. E Berlim tem um projeto de lei que foi posto em plebiscito, ou seja, a população tinha que opinar sobre esse projeto de lei. Um projeto de lei, olha que piração, gente. Olha que loucura. Em Berlim, grandes empresas de imóveis de sujeitos muito ricos detêm em torno de 210 mil imóveis. Muitos desses, 210 mil imóveis, casas, apartamentos, escritórios. Desses 210 mil que pertencem às imobiliárias, grande parte não está alugada, está vazia.
E Berlim hoje tem um problema habitacional, ou seja, tem pessoas sem casa. Isso não pode acontecer. Então, foi proposta uma lei que era para estatizar esses 210 mil imóveis para serem postos para o uso da população, daquelas pessoas que não têm onde morar, que pagariam, então, um aluguel simbólico. Se a pessoa não tiver o dinheiro para pagar o aluguel, o Estado paga o aluguel para ela. Mas ela não vai ficar dormindo na rua, ela vai ter casa. Não tem sentido. Mas isso, veja bem, você tem mais imóveis. Esses 210 mil imóveis são de proprietários que têm, e isso vai acontecer só com quem tem mais de 3 mil imóveis. Ou seja, tem uma pessoa que tem mais de 3 mil imóveis e gente morando na rua. O povo de Berlim aprovou a estatização de tudo e colocar todos esses imóveis à disposição das pessoas que não têm onde morar, com o aluguel pago pelo Estado, ou se a pessoa tiver emprego, ela paga um valor simbólico, como já acontece em outras moradias estatais na Alemanha. Eu sei, ainda há esperança na humanidade. Né? E é muito interessante. Eu acho assim, muito. Eu não consigo entender racionalmente como é que tem gente que acha isso normal, né? Tem gente que acha isso defensável. Uma pessoa ter 3 mil imóveis, né? E 3 mil pessoas não terem imóvel nenhum. Eu não consigo entender isso. Isso não é da minha cabeça. Como é que alguém pode defender isso? Como pode achar isso legal? Como pode achar, né, Jack Basnon, Steve Bannon, como é que é? Não, Jack Bezos, né? Legal. É muito doido. É muito. É muito, muito, muito estranho. Né? Mas as pessoas estão começando a acordar, né? Tomara. Esse Estado social, então, além dos direitos individuais, uma outra característica do Estado social é que ele vai ter uma democracia universal, onde todas as pessoas que cumprem determinados requisitos de idade e nacionalidade, né, vão poder se candidatar e vão poder votar. Então, acaba o Estado social, acaba com o voto censitário presente no Estado liberal. Da Constituição do México, primeiro, a Constituição da Alemanha, depois, na década de 1920, vem várias constituições, a Constituição do Reino da Sérvia e da Croácia, por exemplo, a Constituição Social, outras constituições sociais vão pipocando, né, pelo mundo afora. No Brasil, nossa primeira Constituição Social vai ser em 1934, nossa terceira Constituição. Primeira Constituição do Brasil, 1824, liberal, liberal conservadora, né, voto censitário, etc., e imperial. A segunda Constituição do Brasil, 1891, uma Constituição liberal republicana, embora a República não tenha funcionado de forma republicana na prática. A gente teve, como a gente falou, as fraudes eleitorais, etc. E a nossa primeira Constituição Social será de 1934, no período de Getúlio Vargas, mas essa Constituição não chega a ser aplicada. É uma Constituição muito avançada, né, para a época, mas ela não chega a ser aplicada. Vargas dá golpe nele mesmo, fecha o regime, né, e outorga uma Constituição em 1937, a nossa quarta Constituição, que é uma Constituição de natureza fascista, a Constituição de 37. E quando acaba o período Vargas, né, a ditadura Vargas, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, há um período de redemocratização, né, e no Brasil a gente tem o primeiro período de uma relativa democracia representativa que vai de 1946 a 1964. E em 1946 é feita a nossa quinta Constituição. Aí sim, uma Constituição social, democrática, né, o social liberal democrático, né, vamos dizer assim, que é o primeiro período de democracia representativa no Brasil, de 18 anos, né, de 46 até 64, quando então vem o golpe empresarial militar, né, que joga o Brasil de novo numa ditadura, e numa ditadura pró-Estados Unidos, né? Lembrando que esse golpe no Brasil foi patrocinado, né, pelos Estados Unidos, né, pela CIA, pelo Pentágono, aliás, como todos os golpes, né, que ocorreram na América Latina e na África e na Ásia durante o decorrer de todo o século XX. Né? Isso aí que estou falando também não é nenhum achismo, né, ou nenhum discurso,
né? São fartos, fartos, fartos e fartos de documentos, inclusive documentos fornecidos pelo governo dos Estados Unidos, né? E pelo governo atual, inclusive, sobre a participação dos Estados Unidos em vários golpes, inclusive do golpe do Brasil. Mas, em relação ao golpe do Brasil, a gente já sabe há mais tempo também. O golpe do Chile, né? O golpe na Argentina, o golpe no Uruguai, né? E vários, e vários, e vários, vários outros golpes. O Império é um saco. Aliás, tudo Império é um saco. Né? Inferno, torcendo para o Império desabar. Vai embora, vai embora. Some daqui. Capeta, mas não... Mas vai, está decaindo, está acabando. Nós vamos ver a queda. Nós estamos vendo a queda do Império. O problema é não deixar aparecer outro Império no lugar, né? Aí, não, agora deixa com a gente, né? Agora nós assumimos aqui nossa história de novo. Essa Constituição Social, então, vai ter uma lista de direitos individuais e políticos, a democracia representativa majoritária, sem restrições de sexo, sem restrições econômicas, sem restrição de raça, cor, gênero, etc. Tá? Então, as constituições sociais nascem democráticas dentro de uma perspectiva de uma democracia representativa, universal, secreta e plural. Isso é uma marca dessas constituições, do México, Alemanha, as constituições sociais democratas, as constituições sociais que vão surgindo no mundo a partir desse período. Bom, além disso, além dos direitos individuais, com limites, além dos direitos políticos, né, amplos e universais, vai ter também, nessas constituições, direitos sociais. Em outras palavras, pela primeira vez, o Estado passa a ter o dever constitucional de intervir na questão social para gerar e garantir bem-estar para todas as pessoas. Então, no constitucionalismo social, passa a ser dever do Estado oferecer saúde pública, universal e gratuita. Passa a ser dever do Estado oferecer educação pública, universal e gratuita. Passa a ser dever do Estado oferecer moradia, políticas de moradia, de bem-estar social. Né? Passa a ser dever do Estado oferecer políticas de segurança social e de segurança pública para toda a população. Veja bem, no constitucionalismo social isso é muito importante prestar atenção agora. Eu acho que eu já comentei com vocês, durante 5 anos eu trabalhei na Polícia Militar de Minas Gerais e eu criei o curso lá de Direitos Humanos, primeiro curso de Direitos Humanos em uma Polícia Militar do Brasil, que foi a Polícia Militar de Minas Gerais em 1987. Já estou, não estou velho, não, sou muito novo, gente. Como é que em 1987 eu já estava criando o curso, dando aula? Não entendo, gente, tão novo que eu sou. Mas eu comecei com um pouquinho, comecei novinho, foi isso. Aí, então, nós começamos a trabalhar, quando acaba a ditadura no Brasil, né? Eu comecei a dar aula lá em 87. Ainda tinha a Constituição da ditadura, mas era já um período, né, preparatório, elaborando a Constituição, né? A nova Constituição, que ia romper com isso. Já tinha tido, né, a gente tinha o governo do Sarney, que era um governo conservador, mas que tinha um compromisso aí de ir restaurando a democracia, né? E aí, então, nós começamos a criar uma outra base, né, para o conceito de segurança pública. Ou seja, aliás, para construir o conceito de segurança pública. Porque o que se tinha até então, nos Estados liberais, é que as polícias e as forças armadas, elas existiam para proteger a propriedade dos homens brancos proprietários e ricos. Isso é o Estado-gendarme, isso é o Estado liberal. Com o Estado social, muda isso. Falou, não, a polícia agora não é mais para proteger a propriedade dos homens brancos e ricos. A polícia agora existe para proteger a vida de todas as pessoas. Vida em primeiro lugar. Né? Propriedade depois. Pois é. Bom, mas essa é a teoria, né? Essa é a teoria. Você não pode quebrar uma pessoa porque a pessoa quebrou um vidro, né? Ou seja, a pessoa é mais importante que um vidro. Mesmo você fala, a pessoa não pode quebrar o vidro daquela loja, mas eu não vou quebrar a pessoa porque ela quebrou o vidro daquela loja. Né? Eu posso prendê-la, né? Descumpriu a lei,
né? Ela vai ser julgada, vai ter um processo, devido processo legal, né? Se comprovada a sua responsabilidade, né? O seu dolo ou culpa, ela vai sofrer as sanções da lei. Pronto. Pronto. Isso é Estado de Direito. Ela vai sofrer as sanções da lei depois de um devido processo legal. O Estado não tem nenhum direito de encostar um dedo em uma pessoa. Porque o Estado foi, agora, o Estado social, o Estado democrático, é para proteger as pessoas. Não apenas os homens brancos, proprietários e ricos, mas todas as pessoas. Essa é a teoria, né? Mas, então, esse Estado social vai trazer, então, uma lista de direitos sociais. Saúde, educação, previdência, moradia, transporte, né, segurança, etc. Bom, além disso, essas constituições sociais vão trazer ainda um quarto grupo de direitos fundamentais, que são os direitos econômicos. Ou seja, agora o Estado passa a ser um Estado intervencionista na economia. O que é esse Estado interventor? O Estado passa, então, a intervir e a regular a atividade econômica. Ou seja, começam a aparecer nessas constituições os chamados direitos econômicos. Nós temos, então, quais são os 4 grupos de direitos fundamentais presentes nas constituições sociais a partir do México, Alemanha, em 1917 e 1919. Os direitos individuais, mas não mais como os liberais defendiam, com limites e com função social da propriedade. Os direitos políticos, mas não mais como os liberais defendiam, mas com voto universal, sufrágio universal para homens, mulheres, né, qualquer etnia, qualquer raça, qualquer origem social, política, etc., etc. Né? Os direitos sociais, saúde, educação, previdência, transporte, né, para todo mundo. E agora os direitos econômicos. O que são os direitos econômicos? O Estado agora passa a regular a atividade econômica para proteger esses direitos econômicos das pessoas. Então, o Estado agora tem o dever de estabelecer políticas públicas econômicas, intervindo no setor privado, intervindo na economia, para garantir para as pessoas emprego, pleno emprego, para garantir para as pessoas salário justo, né? Estabelecer um salário mínimo justo, que dê para a pessoa comer, morar, estudar, ter saúde com dignidade. Então, o Estado passa a ter políticas, isso está previsto na nossa Constituição, com todas as letras, né? O Estado brasileiro tem o dever de estabelecer políticas públicas econômicas de redistribuição de riqueza, de redução da pobreza, de redução da desigualdade social e da desigualdade regional. Isso está escrito com todas as letras na Constituição. E aqui uma pergunta para vocês, simplérrima, né, mas que, diante do real, ela passa a ser estranha, né? Se o Estado, você pode perguntar, professor, e se de repente assume um governo no Estado eleito, e esse governo eleito não cumpre os princípios constitucionais de redução da desigualdade social, de redução da desigualdade regional, né, de eliminação da pobreza, o que acontece? O que acontece? Né, essas políticas estabelecidas por esse governo são políticas inconstitucionais. Elas não são válidas. E você sabe o que acontece também? O descumprimento dos direitos fundamentais da Constituição expressamente é crime de responsabilidade do presidente da República. Gente, desculpa, assim, quando eu falo isso, me dá uma sensação tão ruim de eu estar ensinando assim uma ficção. Eu tenho essa sensação agora, me dá até assim, um mal-estar. Gente, eu estou estudando, estou ensinando ficção. Mas o que é que nos resta? Lutar pela Constituição e pelo Estado de Direito. O que nos resta, gente, né, estar informados e conhecer e saber, olha, isso que está aí é inconstitucional, é ilegal, é imoral, é indecente, é antiético, é absurdo. E não pode, tem que ser tolerado pelos poderes do Estado. É isso. E nós estamos dentro da lei. Fora da lei, é um governo que faz isso. É fora da lei, é fora da Constituição.
já tinha que estar fora do poder há muito tempo, por instrumentos, e o que eu estou defendendo aqui, né? Não é tirar a força, não, não, né? É tirar pelos mecanismos constitucionais, ou seja, pelo cumprimento dos mecanismos constitucionais que são explícitos. Isso que eu estou falando aqui está escrito com todas as letras na Constituição. É crime de responsabilidade o descumprimento, o desrespeito aos direitos fundamentais, aos direitos sociais, aos direitos econômicos, aos direitos individuais, aos direitos políticos. É crime de responsabilidade atentar contra a estabilidade, né, política do país. Ameaçada a golpe, está escrito com todas as letras. Crime de responsabilidade. Mais notório, impossível. Impressionante. Mas, desculpa, né, o constrangimento do momento, né? Mas é isso. É por isso que a gente tem que estudar, né? E é por isso que é fundamental a gente estudar. Bom, então esse Estado social vai trazer, portanto, normas que submetem, isso é importante, a economia ao direito e à política. Então vamos imaginar aqui 3 formulazinhas, né? Com relação a acho que ficou feio, com relação à relação entre o direito, política e economia. Mas é essa a ideia. Eu podia formar melhor essa frase, mas a ideia é essa. Ou seja, qual é a relação entre política, direito e economia? No Estado liberal, né, a ideia de uma política liberal é de que o Estado tem que garantir segurança e o Estado não pode intervir na economia. E o discurso econômico ele é naturalizado, ou seja, isso é uma forma ideológica de deslegitimar qualquer tentativa de intervenção do Estado na economia privada. Na economia, né, que é toda privada, portanto. Exatamente, Isabela, além de todos os tratados internacionais que nós ratificamos. Então, nós temos um governo fora da lei, fora da Constituição e fora do direito internacional, né? Fora da ética, fora da moral, né? Fora da razão, né? E do que mais vocês quiserem imaginar. Uma pena que ainda está fora do hospício, né? Se estivesse no hospício, bem que eu não defendo também hospício, não. Sou daquele movimento Libertas ainda que tantã. Encarceramento jamais, nem dos loucos. De jeito nenhum dos loucos. Gente, deixa os caras livres. Gente. Você conhece esse movimento? Eu já fui a várias passeatas. Nós já participei de vários eventos do movimento Libertas ainda que tantã. É um movimento das pessoas em sofrimento mental contra os manicômios, né? Contra a internação, e principalmente a internação forçada. Né? Ninguém cura de um sofrimento mental com mais sofrimento. Outra coisa ridícula, né? O cara está sofrendo, aí você vai lá e interna o sujeito no hospício. Que isso, gente? Vai curar? Não vai curar. Né? Óbvio que não. Então, não, nem. Agora, eu acho assim que tem alguns que a prisão ia surtir um efeito educativo, né? Eu estou esperando, acho que vai acontecer. Vamos ver. Poucas pessoas, acho que a maioria tinha que estar liberto. Acho que só um grupo pequeno, né, que podia estar aí com pena de reclusão. Mesmo assim, isso é discutível, né? Eu tenho muitos amigos e aqui na PUC Minas a gente tem excelentes professores de direito penal, né, que são abolicionistas, né, ou minimalistas, que são democratas, ou seja, menos presídio, né, mais penas alternativas, né, e o mesmo a gente leva para o campo do sofrimento mental, né, menos manicômios, né, e mais tratamentos alternativos com dignidade, né. Mas então esse Estado social, então, ele começa a regular a atividade econômica. O que vai acontecer, então? Naquela perspectiva liberal, você tem uma separação entre, né, política, economia e direito. A economia ela é autônoma. E o que eles defendiam era uma naturalização da economia. Falaram, olha, a economia, eles atribuíam à economia, os liberais, ainda tem gente que faz isso até hoje, por incrível que pareça também, mas hoje não tem mais nada incrível que pareça, né? Está tudo incrível que pareça. Então, tem pessoas que defendem isso, que a economia é uma ciência natural. Olha que piração, gente.
Economia, em todas as universidades do planeta, inclusive em Chicago, em todas as universidades do planeta, é uma ciência social aplicada, comportamental, imbricada na cultura e na história. Economia é história, cultura, comportamento humano. Economia é uma ciência social aplicada. Não é uma ciência exata, não é uma ciência natural. Então, aquela coisa que os liberais defendem, né, deixa ir por si mesmo, laissez-faire, laissez-passer, as coisas vão se ajustando, é a natureza, bobagem, uma bobagem grosseira, mentira grossa, absurda, né? Não é uma ciência natural, é óbvio, né? E aí tem umas coisas até que causam também constrangimento da gente ter que ficar explicando o óbvio, né? Que é, inclusive, a administração, né, da cidade, da vida, da produção. Isso é uma cultura, gente. Isso é a construção de civilizações, né, e de modelos de sistemas econômicos, e são milhares, milhares e milhares os grandes teóricos econômicos, centenas de teorias, mais de centenas, chegam ao milhar, né, de teorias econômicas, que são teorias de ciência social aplicada. Mas os liberais insistiam, falaram, não, isso é natural, que era justamente para afastar o Estado da necessária regulamentação da atividade econômica. E aí, então, o Estado social vai estabelecer isso. Agora, então, você passa a ter uma outra relação entre política, direito e economia. Qual é a relação que você tem com o Estado social? Primeiro, a política democrática é que deve criar o direito. Mas uma coisa que é básica é a política sempre cria o direito. Então, o que eu estou falando também é muito óbvio, mas tem pessoas que não ainda atentaram para isso. Vamos pensar então. Gente, quem faz as nossas leis no Brasil, né, quem faz o direito positivo no Brasil, são os deputados, os 513 deputados que estão lá no Congresso Nacional agora. Centrão, são eles que vão dizer o que é o direito penal no Brasil, o que é o direito civil no Brasil, o que é o direito comercial no Brasil. E os nossos senadores. O direito não cai do céu, não, gente. O direito é feito pela política. O que eu estou dizendo é o óbvio, do óbvio, do óbvio, do óbvio. Mas as pessoas não lembram disso. Eles acham que o direito cai do céu. É que o direito é uma vontade divina. Não. Direito é política. Portanto, todo direito é sempre ideológico. Sempre. Uma coisa que eu já ouvi muito quando dou aula de teoria do Estado, né, que é muito teoria do Estado, ciência política, né, então é ciência política, né, muita ciência política, direito constitucional, né, teoria do Estado é direito constitucional e ciência política. Aliás, na França chama droit constitutionnel e science politique. É direito constitucional e ciência política, a teoria do Estado. Né, é uma ciência da política, né, e do Estado. E aí eu já tive aluno que foram, isso tem uns 2 ou 3 anos, já tem muito tempo não, uns alunos que foram reclamar de mim, fizeram para a reitoria. Falaram, olha, a aula do professor Zé Luiz é muito política. Aí eu morri de rir. Olha, eles chegaram no final do semestre, pelo menos entenderam alguma coisa, que eu dou aula de política. Sensacional! Nossa, vitória! Pelo menos isso os caras entenderam. É política, sim. É política, sim. Só que política né, pode e tem que ter uma abordagem científica, né? E não uma abordagem de Facebook ou de WhatsApp, né? Ou fanática, né? De qualquer tipo de fanatismo. Isso. Gente, olha, a redução da maioridade penal é de uma... É de uma... Pois é. É de uma... Sem precedentes. Sabe por quê? Eu vou explicar, inclusive, se a gente pensar, vamos raciocinar aqui do ponto de vista dos conservadores. Faz de conta que nós somos conservadores. Então, o que os conservadores acreditam? Eles acreditam que o direito penal vai resolver a criminalidade. Eles acreditam que as leis penais, quanto mais duras, né, menos crimes terão. O que as pesquisas mostram é justamente o contrário. Você tem, por exemplo, quando termina a Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, né, vários países da Europa vão abandonar a pena de morte.
E nos Estados Unidos, vários estados membros vão abandonar a pena de morte. Muitos estados ainda mantêm, mas outros estados abandonam a pena de morte. E você sabe o que os números mostram, as pesquisas mostram, na Europa e Estados Unidos? Depois que acabou a pena de morte, a criminalidade caiu. Nos Estados Unidos, os estados-membros onde não há pena de morte, o número de policiais assassinados é muito menor do que nos estados onde há pena de morte. Pena de morte é um mero discurso para enganar trouxa e para não mudar a realidade social, política, econômica, que é o que efetivamente vai acabar com a violência. Quer acabar com a violência? Dá emprego, dignidade, educação, saúde, moradia. Acabou a violência. E não precisa ser país rico, não, país pobre. Já fui a alguns países pobres que não têm violência. Não tem violência. Cito 2 casos que eu fui já mais de uma vez. Cabo Verde, é um país pobre, são ilhas. Você pode andar, às vezes, você pode andar a qualquer hora do dia da noite, não te acontece nada. As pessoas são pobres, mas com dignidade, têm educação, têm saúde. E Cuba, que eu já fui dar aula lá 4 vezes, né? Agora nós temos um programa da PUC de intercâmbio, né, de professores cubanos e brasileiros da PUC. E eu devo ir de novo o ano que vem, mas já fui 4 vezes, dei aula lá, dei aula no mestrado, dei aula no doutorado, dei aula na graduação, fiz palestra para os alunos da graduação. E levei meus 2 filhos mais velhos. Você pode andar na cidade a qualquer hora do dia da noite, você pode ir para o centro da cidade. Imagina, a população de Havana é do tamanho de Belo Horizonte. Você vai para o centro de Havana, 3 horas da manhã, que nada vai te acontecer. Nada. 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 Né? E assim, o que é incrível também, que é da desinformação tão grande, onde eu falo, professor, você viu a repressão das manifestações em Cuba? Hã? Hã? É, repressão? Você viu a repressão das manifestações em Paris? Você viu a repressão das manifestações na Alemanha? Você viu a repressão das manifestações no Chile, onde a polícia chilena, que foi formada dentro dos padrões nazistas, cegou 600 pessoas. Os policiais miram no olho para cegar o manifestante, para jogar bala de borracha no olho das pessoas. Em Cuba não teve nada disso. É muito interessante como as pessoas, né, hoje em dia, como o real não tem importância. As pessoas escolhem no que querem acreditar e acreditam. Completamente desconectado do real. O real não mais importa para uma parcela expressiva da população brasileira. O real pode gritar na cara da pessoa, a pessoa não vê, ela acredita no que ela quer. Aí é muito difícil, é muito difícil. É muito difícil dar aula, é muito difícil viver, né? É muito difícil transformar o país. Se o real não tem importância, se a pessoa acredita só em ficção, em fake news, né? E os dados, as pesquisas, os números não tem importância, aí fica difícil. Né? Mas, enfim. E aí, só mais uma questão importante quando a gente fala do Estado Social. Esse Estado Social, ele chegou uma mensagem aqui, eu desconcentrei. Eu fui olhar, me deixar o celular ligado, que eu vou olhar de cabeça para baixo aqui. Esse Estado social, o que eu estava falando, né? O que eu ia falar, gente? Me lembra aí. Você saiu do debate da redução e estava voltando ao Estado Social. Ah, tá. Não, mas na verdade eu nem falei a questão da redução, né? Eu falei de uma questão se a gente pegar o debate da redução dentro da perspectiva conservadora, ou seja, das pessoas que acreditam que a gente vai resolver a violência com mais polícia, mais repressão, mais direito penal, mais encarceramento, etc. Não vai. Mas vamos supor que, dentro dessa perspectiva, até dentro dessa perspectiva, dentro de uma perspectiva conservadora, ou seja, dentro de uma perspectiva teórico-conservadora de direito penal, a tese da redução é absurda. Sabe por quê? Porque no Brasil, nós temos hoje, caminhando para a terceira maior população penal do mundo. Né? A primeira é China, depois Estados Unidos, em números absolutos. Em números relativos, primeiro Estados Unidos, disparado. Estados Unidos hoje tem cerca de 7 milhões de pessoas envolvidas no sistema penal. 2 milhões e 800 mil pessoas cumprindo pena de reclusão. Sendo que desses 2 milhões e 800 mil pessoas que cumprem pena de reclusão hoje nos Estados Unidos, 80% são negros e hispânicos.
Dos que estão condenados à morte, 95% são pobres, negros e hispânicos. O direito penal é seletivo. E a gente volta lá na relação entre política e direito. Quem é que faz o direito penal nos Estados Unidos? Olha a fotografia do Congresso Nacional Norte-Americano. Homens brancos, proprietários e ricos. Tem 2 mulheres negras, 2 mulheres indígenas, né, outras mulheres conservadoras, né, e o resto sempre foi homens brancos, proprietários e ricos. Logo, quem é que vai preso? Os homens brancos, proprietários e ricos? Logo, não, eles têm que fazer a lei. Quem é que vai preso? Os não homens, os não brancos, os não proprietários, os não ricos. Né? É os que sempre vão presos, no Brasil e nos Estados Unidos. Né? Então, direito é política. Né? E aí, então, só acabar a ideia, Simara, só um minutinho, senão 2 minutinhos. Aí, então, o que você tem? Veja bem, no Brasil a gente tem hoje mais de 800 mil, estou arredondando os números, são 720 mil pessoas presas, cerca de 400 mandados não cumpridos, e dessas pessoas presas, um monte que já cumpriram pena e outros que estão em prisão provisória, prisão preventiva, etc. Já deviam estar soltos. Bom, a gente tem desses, então, no Brasil, por exemplo, até que o sujeito cometeu um crime, a polícia apurou, né, descobriu quem cometeu o crime, investigou e etc. Você sabe qual o percentual de crimes desvendados pela polícia brasileira? Em torno de 7% dos crimes cometidos. 7%. Você pegar Canadá, chega a 80%, que aí é a polícia científica. Né? Canadá tem polícia científica. Investigação. Se soluciona crime com investigação. Não com tortura, dando facada, invadindo favela, né, dando cacetada, né, traumatizando as pessoas, etc. Você não resolve crime assim. Você resolve o crime com investigação, polícia científica, equipe de investigação. Né, é o que tinha que ter aqui no Brasil, que tem, né, a polícia dos Estados Unidos, né, assim, embora não seja um grande exemplo de polícia, não, porque ela discrimina, né, ela mata e etc., né, mas pelo menos a investigação é muito melhor daqui. Né? E o Canadá, que você tem um exemplo de uma polícia muito melhor, mas também é uma sociedade bem diferente. Obviamente que a gente, para trabalhar isso, a gente tem que levar em consideração vários elementos. Mas veja bem, quando você tem um problema, quem acredita no sistema penal, ele tem que defender a infalibilidade do sistema penal. Ou seja, se o sujeito cometeu crime, o crime tem que ser desvendado, apurado, o cara tem que ser encaminhado à justiça, o Ministério Público faz a denúncia, o cara é preso, o cara é julgado, né, e se cometeu o crime com as provas é condenado. Esse é o sistema penal. Então, quem defende que o sistema penal vai resolver, ele tem que ter um sistema penal que funcione. O sistema penal brasileiro, nós temos mais de 400 mil mandados de prisão não cumpridos, além da apuração de apenas 7% dos crimes cometidos. Ele não funciona. E aí, então, nisso, você vai fazer o quê? Você vai diminuir a idade penal, ou seja, você vai aumentar o número de pessoas com mandados de prisão não cumpridos, com crimes não apurados. Ou seja, na verdade, isso aqui estou falando uma perspectiva conservadora. Se o cara é conservador, a última coisa que ele vai querer na vida é a diminuição da maioridade penal, porque vai desmoralizar ainda muito mais o sistema penal, que já é desmoralizado. Ou seja, se você tiver um mínimo de racionalidade, nós vamos falar, olha, primeiro vamos fazer esse sistema funcionar. E não funciona. Se eu aumento o percentual da população envolvida, né, no crime, vai aumentar o quê? O percentual de mandados não cumpridos, de crimes não apurados. Ou seja, eu vou desmoralizar cada vez mais o sistema penal. Isso dentro de uma perspectiva conservadora. Ou dentro de uma perspectiva de uma criminologia contemporânea, inteligente, etc. Aí são fartas e fartas e fartas as pesquisas que mostram que isso não funciona, nunca funcionou e nunca funcionará. Quer resolver o crime? Quer acabar com o crime? Né? Faz o que um país pobres, né? Como Cabo Verde e Cuba fizeram. Emprego para todo mundo, saúde para todo mundo, educação para todo mundo, dignidade para todo mundo, moradia para todo mundo. Acabou. Acabou. Vai restar aí o crime. Os crimes que acontecem nesse país são o quê? São crimes que fogem da questão social, que é aí 1%.
né? Briga, bebeu muito, brigou, tomou muito ruim não, rum, né? Tomou muito ruim, encheu a cara, brigou, né? Ciúmes, né? Sociedades machistas, né? Sociedades machistas, muita violência contra a mulher, então isso aí, esse é um problema, né? Que continua, né? Porque você tem, né, sociedades que resolveram esses problemas, né, de emprego, saúde, educação, previdência, moradia, mas que ainda vivem mergulhadas no machismo, né, no racismo. Então, você tem esses outros elementos que são elementos preocupantes e que geram muita violência. Mas aí a gente já debate, então, em um outro nível de debate, né? E portanto, outras formas de solução desse problema. Mas, com certeza, a forma de solução não é a redução da maioridade penal, não é o aumento do direito penal, não é a construção de novas penitenciárias. Eu diria a construção de novas escolas, né? Aí funciona mais do que construir novas penitenciárias, né? Então, pois é. Gente, isso que eu estou falando aqui é tão óbvio, né? Tão básico do básico, do básico, do básico. Impressionante. Bom, Simária, fala aí. Desculpa. Tá sem som, tá sem som. Oi? Pronto, agora sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Eu lembrei de um filme que chama Olhos que Condenam, embora com muitas questões discutíveis, ele vai trazer justamente essa abordagem da negritude, né? Quem é que é preso? Não é o contexto brasileiro, mas quem é que é preso, né? O genocídio da população negra, especialmente de jovens, e essa relação da redução com o processo que o GC vai discutir de subcidadania, né? Quem é considerado subcidadão e essa criminalização da pobreza, como se os pobres, né, fossem os criminosos. Fiquei me lembrando disso, porque toda essa lógica da redução dialoga com o que você já tinha falado de quem é considerado humano, né? Quem é o outro, quem é que tem que ser encarcerado, quem não tem que ter direito, né, a lazer, a escola, a educação, a saúde. Então, essa dimensão de uma construção social da marginalidade mesmo, né? Eu vejo essa marginalização, ou os que são colocados à margem, como uma produção, justamente porque a gente não tem representatividade nesses espaços de decisão. Então, quem que eu vou encarcerar, quem que eu vou, né, dizer que é inferior, e aí haja vista a diferença, né, das cores, né, raças, negros, pretos e pardos, nesse caso, estão dentro das prisões, né, não só as prisões gerais, mas a semi-liberdade, no caso dos jovens, a internação, né? E nas universidades e nas escolas, né? A gente tem outras cores ali. Então, lembrei disso, né? Do GSEC, que você já citou aqui várias vezes, né? Nesse livro da construção da subcidadania, ele não aborda tanta marginalização nesse, mas em outros debates que ele já fez, ele fala disso. E dessa minissérie, que é muito triste, mas que aponta esse panorama, né, especialmente de uma juventude negra, no caso. Legal, exatamente. E outra coisa, né, Simária, que essas coisas que falam, balas perdidas, né? Balas perdidas. Não há balas perdidas se essas balas atingem sempre os mesmos corpos, né? Da mesma cor e da mesma classe social. Bala perdida, coisa nenhuma. Essas balas são muito achadas. Tem alvo certo, né? Tem alvo certo. Alvo certo. Perdidas. Elas não erram, elas matam sempre as pessoas que querem que sejam mortas, né? Bala perdida é papo furado. Mas é isso. O Estado Social, então, vem para tentar resolver tudo isso. Bom, nós vamos ver, então, na aula de amanhã. A gente continua, né, vamos fechar o Estado Social, vamos trabalhar, fazer uma comparação entre o Estado Social e o Estado Socialista, né, qual a diferença, portanto, do projeto socialista para o projeto social-democrata, que são esses dois tipos de Estado, e vamos trabalhar o nazifascismo. O nazifascismo é muito importante a gente trabalhar, né? Obviamente que aqui entre nós não tem ninguém que vai dizer que o nazismo é de esquerda, mas tem gente por aí afora que diz que o nazismo é de esquerda. Então nós vamos estudar, né, a ascensão,
né, e o projeto nazista e fascista, que é um projeto de extrema-direita, financiados por grandes empresários, né, como, por exemplo, o senhor Henry Ford, a General Motors, né, o senhor Thyssen, o senhor Krupp, o senhor Mannesmann, o senhor Maserati, o senhor Bugatti, né, o senhor Ferrari. Todos esses senhores financiaram o projeto fascista e nazista de extrema-direita. Né? Eles não são comunistas. Né? O senhor Ferrari não é comunista. Henry Ford não é comunista. Né? Esses magnatas não são comunistas. Tá bom? Se bem que do jeito que está, se aparecer algum magnata com algum ligeiro projeto social, vai comunista. Mas não são, não, tá? Não são, não. Então, vamos trabalhar aí com essa vinculação entre o grande capital, o capital conservador, né, e a ascensão do projeto nazista e fascista na década de 1920 e 1930. E vamos trabalhar, então, em diferenciar o Estado social do Estado socialista. Amanhã a gente começa a fazer isso. Hoje, vou agora descansar minha voz. Amanhã eu tenho aula no mestrado, doutorado e aula com vocês à noite, né? Essa voz não pode sumir, porque... Vocês já ouviram aquela música do Chico Buarque, A Voz e o Dono da Voz? É linda a música, sensacional. A letra é engraçada, é ótima a letra. E minha voz está me abandonando, gente. E eu preciso da minha voz para trabalhar. Imagina se minha voz vai embora. Eu falo, volta minha voz. Eu preciso da minha voz. Mas aí pode falar, eu andei maltratando a minha voz, né? Não, aí ela vai embora. De jeito nenhum, né? Tratar bem a minha voz. Então, agora, tomar um própolis, muita água. Até amanhã, então, para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Até, boa noite. Boa noite.